Olá, criançada. Eu sou o senhor Homero de Esmirna, mas pode me chamar de senhor Homero mesmo. Eu nunca pude ir na escola como eu queria quando eu era criança. As coisas eram bem difíceis naquela época e eu tive que ajudar a criar meus 12 irmãos mais novos. Mas isso nunca foi motivo para que eu não estudasse. Sempre que possível eu conseguia um livro para ler, até que eu consegui construir minha linda e incrível biblioteca particular. Através dos livros, pude viajar a lugares maravilhosos em todos os cantos do mundo e em todos os períodos da história. E se tem uma coisa que eu aprendi sobre a história, é que ela pode ser contada de várias formas. A forma que você vai ouvir uma história depende muito de quem vai contar ela para você. Outro dia, meu neto Herminho, colega de vocês devem conhecê-lo, veio conversar comigo sobre o descobrimento do Brasil. E ele é um menino muito inteligente e com certeza com um excelente professor de história. Nossa conversa foi mais ou menos assim. Ele me disse sobre a chegada de Cabral e suas caravelas em 1500, sobre como o país era diferente quando só havia índios e sobre como foi o primeiro contato dos portugueses com esses indígenas, que acabou resultando na colonização de exploração. Inicialmente, exploração do pau-brasil, animais silvestres, entre outras coisas. Eu apenas tive que alertar o meu netinho que existem também alguns livros que dizem que pode ser que os portugueses já sabiam do Brasil antes mesmo de 1500 e que apenas eles tiveram que esperar por uma espécie de autorização militar que chamavam de Tratado de Tordesilhas, para que eles pudessem dizer de fato que eles eram os donos deste lugar. Eu sei, é meio estranho falar assim, donos deste lugar, mas é como funcionava antes. Por isso, pensar em como seria nossa história sem a participação dos portugueses não faz lá muito sentido. Se não fosse com eles, a colonização aconteceria com outro país, como Inglaterra, França, Espanha, todos países que colonizavam muito naquela mesma época. Pelo menos, no nosso caso, somos o único povo colonizado do mundo cuja pátria também foi o mesmo lar da família real. Pelo menos, eu não me lembro de ler em nenhum livro sobre a família real espanhola morando em qualquer país colonizado e explorado pelos espanhóis. E olha que o número desses países é bem maior do que o número de países colonizados por Portugal. O Herminho me falou também sobre algumas cidades históricas que eu expliquei para ele que foram fundadas para garantir a posse de Portugal sobre essas terras, como se fosse um aviso para as pessoas de outros países que chegassem aqui depois. Entre essas vilas está a famosa vila de São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso Pena em uma expedição financiada pela coroa portuguesa. Essa vila se localizava no litoral do estado de São Paulo, existente até hoje com o mesmo nome, e foi uma das primeiras vilas do país, onde se instalou o primeiro engenho de cana-de-açúcar, algo que fizemos muito durante o Brasil colonial. Esse açúcar era enviado e vendido na Europa. A vila de Olinda, no Nordeste, mostra que essa fase de expansão e de criação de cidades históricas também aconteceu no Nordeste. E naquela época, aquela região era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Havia um solo muito fértil e muito abundante em água, o que favoreceu em muito o comércio de cana-de-açúcar. Ainda havia o fator de um porto natural que existia naquela cidade, facilitando o trânsito dos navios que levavam esse açúcar. Então, somando o solo fértil com a facilidade portuária, o comércio nessa região foi muito mais intenso.
Alguns livros dizem, inclusive, que hoje, como conhecemos o Nordeste, é resultado de um uso exagerado e desmedido das capacidades do solo naquela época. O Herminho também me contou da Vila São Paulo de Piratininga, que deu origem ao que hoje conhecemos como a cidade de São Paulo. Essa vila foi fundada em 1554 por padres jesuítas que saíram da vila de São Vicente e subiram a Serra do Mar. Eles deram início, então, à construção de um colégio jesuíta. Este existe até hoje e está localizado no centro histórico da cidade de São Paulo, sob a forma de um museu hoje em dia, com o nome de Pátio do Colégio. É uma praça muito linda e todos os turistas que vão à cidade de São Paulo têm que passar por esse ponto. A Vila São Paulo de Piratininga conseguiu esse status de vila em 1560, 6 anos após sua fundação, e serviu a população por muitos anos com mosteiros, colégios e também igrejas. É muito importante, criançada, valorizar a história contada por algumas cidades por meio de suas construções antigas, pois essas passaram por muitos acontecimentos marcantes e também pela mudança das pessoas que nela vivem. Algumas destas cidades históricas não preservam suas construções mais antigas e deixam inclusive que o passado muitas vezes se apague. Outras cidades, porém, se orgulham tanto de sua história que fazem questão não só de preservar, mas também de restaurar e valorizar ainda mais suas construções históricas. Alguns exemplos dessas construções ainda podem ser vistas em cidades como Alcântara, no Maranhão, cidade de Goiás, no estado de Goiás, Vila Bela de Santíssima Trindade, no estado de Mato Grosso, e a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. E entre as construções mais comuns encontramos fontes e chafarizes, casarões, igrejas, casas de câmara, coretos em praças públicas e os tão temíveis e horríveis pelourinhos que eram usados para torturar escravos. Pois é, mas vai ficando um pouco tarde e eu preciso apartar as minhas vaquinhas. Então, tchau, tchau, criançada, um abraço para vocês e até a próxima história.